Então, já começando aqui o processo da tatuagem, a primeira coisa que eu gosto de fazer é colocar a vaselina perto, próximo, para eu poder ter mais facilidade de pegar a vaselina na hora que eu preciso. Uma coisa que é importante também dizer, que eu gosto de fazer, é primeiro, já que está tudo sumidinho, né, passar a vaselina bem pouquinho, só nas partes que eu vou marcar de início, entendeu? Que são as partes mais importantes para eu poder identificar melhor o desenho, que são o nariz e os olhos. Então, eu vou usar aqui, para começar, eu vou usar a tinta 40% para a gente fazer a marcação do nariz aqui em primeiro lugar. Então, vamos achar aqui uma referência do nariz para a gente poder ver como que a gente vai fazer. Então, olha só, pegando a partezinha branca aqui, ó, do nariz, vou fazer uma marcaçãozinha e vou estar olhando ali no desenho original para poder fazer a marcação que é necessária. Com a 3RL bem clarinho, tá? A tinta 40% ela vai ficar clarinha. Então aqui, ó, você pode perceber que algumas partes são pelinhos, eles não são um traço reto. Então isso aqui é muito importante para você que quer fazer o realismo, né? Já saber identificar as partes onde tem traçado e onde tem os pontilhadinhos ali, entendeu? Então, isso aqui é importante você saber. Vou fazer agora a outra parte aqui da narinha. E vou preencher um pouco aqui já com a própria de 3 mesmo, olha só. Vou preencher um pouco olhando no original aqui, onde tem as partes escuras, fazendo o movimento de bolinha, ok? Olha só, movimento de bolinha para a gente poder fazer uma marcação bacana e ficar do jeito que tem que ser. O finalzinho dessa parte aqui a gente percebe que ela também é pelinho, né? Então a gente vai fazendo a parte escura e no final aqui a gente faz o puxadinho para fazer os pelinhos, olha só. Aqui também, olha, aqui tem uma parte escura, então é muito importante a gente seguir o que a gente está vendo ali no desenho. Você vai praticamente desenhar a tatuagem à mão livre aqui, só tendo uma referência bem vaga da tatuagem que você precisa passar, legal? Então você vai ter que usar muito a sua criatividade aqui para você fazer com qualidade esse trabalho. Então, olha só, vamos fazendo o sombreadinho, né? Em forma de rasteladinho, para que as pontinhas fiquem uma forma de pelinho, ó, tá? Uma forma de pelinho para ficar bacana. Então a gente vai tentando observar os detalhes do desenho para a gente poder colocar na nossa imagem também. Passar um pouquinho mais de vaselina aqui, bem pouquinho, para não ficar muito lambuzado. E vamos dar o procedimento aqui, continuação. Lembrando que quando é pele artificial é um pouco mais fácil, porque você não precisa esticar a pele, ela já está numa posição bem bacana, ela já é bem branquinha, não sangra. Então você tem várias facilidades aqui que você não teria no seu cliente de verdade, ok? Então tem que levar em consideração isso aí também. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma marcação importante aqui dos olhos, legal? Vamos fazer a marcação. Vamos fazer a marcação dos olhos aqui para a gente poder ter a nossa referência, porque ficou bem apagadinho. Então vamos fazer o círculo aqui, bem suave, sem se preocupar. E fazer a parte de cima também aqui, que na realidade ela é toda cheia de pelinhos, né? São as entradinhas assim, onde vai ficar a parte dos pelinhos da sobrancelha aqui dele, aqui, ó, olha só. Então, fazendo essa marcaçãozinha, vamos pegar um pouquinho mais de tinta. E lembrando que, olha só, aqui embaixo você vai perceber que ela é mais escura na lateral. Chegou até essa parte aqui, você vai fazer um espacinho branco ali no meio. Você vai deixar um espacinho branco, isso é muito importante, para poder dar aquele visual bonito no olho do tigre. Aí aqui a gente já continua fechando, que é bem escuro, que é aquela mancha que ele tem. Tem que observar sempre o desenho original, olha só, tem que observar o desenho original para você saber como é feito, legal? É lógico que, porque ficou borrado, perdeu a referência, não vai ficar tão
bonito 100% como é o original, mas vou fazer o possível aqui para ficar bacana. Você vai ver que esse tipo de trabalho aqui exige uma técnica muito mais pesada, muito mais evoluída, porque eu tô sem referência, eu tô tendo que fazer um freehand aqui praticamente na tatuagem. Então, vamos fazer aqui a parte escura do olho, olha, a parte de cima, e agora vamos fazer a partezinha embaixo para dar o detalhezinho aqui, fazer umas bolinhas também que tem ali no olho, né? Pra gente poder ter um efeito bacana aqui. Legal. Agora vamos puxar para baixo a mancha aqui. Essa mancha aqui é muito importante na lateral do olho, olha só. É muito importante que tenha para você delinear o efeito, né, de sombra do olho, que é o que vai chamar atenção, porque tigre e lobo, eles têm umas manchas assim em volta, né, leão também, que eles chamam muita atenção, esses detalhes. Então você tem que dar um jeito de fazer uma marcação aqui, pode até ser de pontinhos assim, olha só. Aos poucos você vai preenchendo para ficar do jeito que você precisa. E aqui no final ele começa a diminuir e ele vai descer para o lado do focinho, olha só, em forma de mancha. Descer em forma de mancha aqui para o lado do focinho. Isso é muito importante você fazer todas essas marcações para você ter a referência primeiro. Então vamos pegar de novo a tinta 40%, vamos para o outro lado agora. Vamos lá fazer o círculo do olho, legalzinho, né? Ele também tem a partezinha mais escura aqui, que tem alguns detalhes falhadinhos aqui em volta, olha só. É bem importante a gente se preocupar em fazer isso aqui do jeito certo. Aqui ele tem os pelinhos que entram, né? E aí você vai ter que ir identificando o desenho, entende? Principalmente se o seu caso for esse. Eu recomendo que se você estiver no nível intermediário ou então iniciante, não faça, não leve adiante se o seu desenho ficou o decalque borrado, entendeu? Porque vai ficar muito difícil, você vai até desanimar em relação a fazer a sua tatuagem se você tiver com esse problema. Legal? Essa aqui é mais para um nível avançado mesmo, que a pessoa já tiver um pouco mais de facilidade para fazer o desenho. Então aqui, ó, eu vou fechar um pouquinho. E tem umas bolinhas pequenininhas aqui também nesse olho. Vou puxar aqui alguns detalhezinhos. Esse olho é um pouco diferente do outro. Isso a gente tem que observar também. E vou puxar aqui as partezinhas de detalhes que ele tem. Vou pegar um pouquinho mais de tinta, um pouquinho mais de vaselina para poder facilitar, para a tinta não grudar muito em cima da pele artificial, facilitando a limpeza. Isso é muito importante. Então aqui agora a gente vai fazer a parte de baixo da mancha, né? Essa mancha ela tem bastante pontinhos aqui do lado, que é o que dá uma vida bacana no tipo de pelagem do desenho. Isso é muito importante a gente tentar fazer o mais próximo possível, né? E aqui no final a gente tem um risco de referência que na realidade é um risco cheio de pelinhos também, ele não é um risco contínuo certinho. Bacana, que é o que vai delinear essa parte da frente do focinho aqui desse tigre. Então, aqui mais ou menos eu tenho uma mancha mais escura um pouquinho. Eu vou fazer ela, que não está aparecendo no decalque. Aqui também, mais ou menos proporcionalmente, eu tenho uma outra mancha também. Deixa eu pegar um pouco mais de tinta. Tem uma outra manchinha aqui também que vai delinear um pouco a parte do focinho. E é bom a gente seguir esse padrão, né? Então vou engrossar um pouquinho mais aqui essa linha do olho, para eu poder ter uma referência melhor em questão de qualidade do desenho. Bacana. Fiz as partes mais importantes. Agora eu vou descer um pouco aqui para a parte que vai fechar o beiço dele aqui, entendeu? Embaixo, que é aquela partezinha da boquinha, né? Então você tem que entender que isso aqui ele tem bastante pelinho também. E esses pelinhos, eles ficam alguns brancos, algumas partes ficam pretas. Então a gente tem que fazer umas entradinhas aqui de uma maneira que fique bacana para a gente poder demonstrar a qualidade do desenho legal, né?
Então, aqui ele já é bem peluzinho, vai ficar um pouco falhado essas partes aqui, porque os pelos eles atravessam de um lado para o outro, né? Mas só para fazer essa marcação aqui para você entender, vou fazer uma marcaçãozinha bem suave. Depois eu vou melhorando aqui a qualidade das entradas dos pelos. Mas isso aqui no começo agora é só uma marcaçãozinha para a gente poder ter uma referência. Vou fazer agora do outro lado também. O que a gente tem que entender é o seguinte, fica muita partezinha vaga que é importante na tatuagem. Principalmente o realismo, ele tem muitos pontinhos, muitos detalhezinhos que às vezes a gente deixa passar desapercebido, ou até por um pouco de preguiça a gente não faz, né? E isso aí depois vai fazer diferença na tatuagem. É muito importante que a gente siga, né, esse padrão para ficar bacana. Essa parte aqui onde começa, né, os pelinhos aqui que vão ter a saída dos bigodes, né? Isso aqui é importante também a gente fazer. Lembrando sempre, quando você for limpar, você limpa bem suavezinho ali, sem movimentar demais, para que você não borre mais ainda o seu desenho, né? E a vaselina tem que ser bem pouco também, para você poder ter o controle ali do seu trabalho. Então aqui a parte preta já começa a aumentar um pouco. E vamos deixar uma partezinha branca no meio, porque são as entradas dos pelos aqui do bigode, né? Olha só. Então, o que a gente faz embaixo, a gente vai tentar fazer em cima também, de uma maneira que fique uma continuidade para a gente poder puxar os pelinhos depois. Esse tipo de trabalho eu considero bem difícil e é bem demorado para fazer. Então a pessoa que está tatuando aí, o tatuador, artista, tem que ter bastante paciência realmente, tá? Se você não tiver paciência, você vai desanimar rapidinho. Então a gente tem que reparar aqui que ele dá continuidade para os pelos, né? Tem as manchas e as manchas elas dão continuidade para o pelo. Tem bastante detalhezinho que é mais ou menos como se fosse pontilhismo, né? Aqui nessa parte inicial aqui do focinho tem alguns pontilhismos aqui que são gerados pela imagem do Comica, né? Daquele aplicativo. Então a gente vai fazendo os pontinhos em forma de pelinhos bem curtinhos, olha só, para poder ir preenchendo esse local. Então você já começa agora perto do focinho, fazendo os pontinhos bem pequenos. Eles são bem aleatórios, eles não são na mesma direção, eles são meio fora do rumo, entende? E algumas partes tem um pouquinho mais, um pouco mais juntos, onde você quer mais escuro, e outras partes onde você quer um pouco mais claro, vai fazer um pouco mais separado. Mas a intenção é fazer os pontinhos todos ali, para ficar aquele detalhe como se fosse pelinho bem curtinho, né? Dar uma limpada aqui para a gente poder enxergar melhor. Outra coisa que é importante você perceber, que eu não estou pressionando demais a máquina, para que os pelinhos fiquem mais claros. Mesmo eu estando usando o mesmo 40%, eu poderia usar o 10% aqui, entendeu? Estou usando 40%, em algumas partes eu estou fazendo bem clarinho,
sem pressionar demais a máquina, porque na realidade eu preciso que eles fiquem clarinhos mesmo. Onde eu quero mais escuro, eu pressiono um pouco mais a máquina e vou fazer mais forte, né, o pelinho mais junto, né, para que eles fiquem um pouquinho mais densos ali, a quantidade de pelos. E agora aqui a gente tem mais uma mancha que não aparece realmente muito bem aqui no detalhe do desenho. Isso é uma dificuldade a mais, entende? O desenho já é complexo. Se você tem que fazer mais na parte ali de observação, fica bem mais difícil de você fazer. Então vou limpar aqui porque às vezes parece que os pontinhos estão muito fortes, mas na realidade eles não estão, legal? Vou fazer essa parte de baixo aqui agora, sem se preocupar em perder o decalque, tá? Sem se preocupar.